Muito bom dia, uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje, uma alegria e uma honra. Estou muito emocionado, eu já fiz algumas palestras lá na FESP e é a primeira vez que eu estou fazendo uma palestra aqui na Casa Transitória. E aí, ser médium traz muita responsabilidade e traz algumas vantagens, não é? Quando a gente consegue enxergar a dimensão espiritual desse salão e ver o trabalho maravilhoso que está sendo feito aqui com todos nós, a emoção realmente aflora e eu fico muito sensibilizada. Eu não posso deixar de agradecer, não é? Sempre que a gente faz algum agradecimento, a gente corre o risco de esquecer alguém. Mas eu vou correr esse risco e vou mencionar algumas pessoas. Eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de aqui estar, pela minha vida, por esse dia maravilhoso que está fazendo. Agradeço ao presidente da FESP, senhor Roberto Magalhães, por manter as portas da federação abertas para mim. Que Deus o abençoe no seu trabalho. Agradeço a Raquel de Abreu, que é diretora da área de comunicação da FESP, responsável pelos eventos. Agradeço a Vera Milano, que é a diretora da área doutrinária, está lá atrás, que sempre me recebeu de braços abertos, né, com muito carinho. Sou muito grato a ela. Agradeço ao Carlos, muito simpático sempre, não é, pela apresentação que faz aqui, ao Fábio Ribeiro pelas músicas, ao pessoal da técnica e todos os membros da FESP da Casa Transitória por nos proporcionarem momentos como esse. Nós vamos falar hoje sobre o apóstolo Pedro e o desenvolvimento da fé. E aí eu convido a todos a refletirem comigo por que é importante desenvolvermos a fé. Nós vivemos aqui na Terra dias bons e dias às vezes não muito bons. Na verdade, todos os dias são bons, só que dentro dos nossos objetivos imediatistas, dentro da nossa visão de um horizonte às vezes muito limitado, nós passamos por algumas situações difíceis. E aí nós sofremos, nós ficamos aflitos e consideramos esses dias como não muito bons. Mas esses dias, apesar de não serem muito bons aparentemente, eles são necessários para o nosso crescimento espiritual. E quando nós desenvolvemos a nossa fé, nós entendemos isso. Desenvolver a fé, portanto, é fundamental para atravessarmos com serenidade esses momentos que não são tão fáceis assim de se viver. Esses momentos nos quais a gangorra da vida, que ora nos coloca para cima, ora nos coloca para baixo, nesses momentos que estamos no lado de baixo da gangorra, aquelas ocasiões em que tudo parece escuro, que sozinhos nós não conseguimos encontrar saída ou uma luz no fim do túnel. A fé raciocinada, incentivada pelo Espiritismo, nos permite então entender, nos dá a certeza de que Deus é Pai amoroso, dono de uma justiça e de uma bondade infinitas e que está sempre cuidando de nós. Essa fé que nos conduzirá por inúmeras experiências, algumas à primeira vista não tão agradáveis, um pouco amargas, mas que, de acordo com a lei de causa e efeito, que segue essa justiça infinita de Deus, são exatamente necessárias ao nosso crescimento e ao nosso desenvolvimento espiritual. E para falar de uma fé robusta, daquelas que encaram todo tipo de situação com absoluta certeza de que Deus é maior do que qualquer tipo de problema que venhamos a ter, eu escolhi Pedro. Pedro, um homem simples, um homem do povo, que foi escolhido por Jesus para ser um dos seus 12 apóstolos. Pedro aprendeu a confiar em Jesus. Durante os 3 anos do ministério público de Jesus, Pedro aprendeu a confiar em Jesus, como nós vamos aprendendo a confiar no Mestre através das experiências que vamos vivendo. E é muito bom aprender a confiar em Jesus, porque confiando em Jesus, indiretamente, estamos confiando em Deus. Afinal, Cristo é o representante máximo de Deus aqui na Terra.
Pedro, mais do que qualquer outro apóstolo, viveu intensamente as emoções de estar ao lado de Jesus. Embora alimentasse a sua fé direto da fonte, bebendo das palavras e dos ensinamentos do Mestre, às vezes ele mergulhava em dúvidas e às vezes em dúvidas muito profundas. Embora convivesse todos os dias durante 3 anos com Jesus, a fé de Pedro oscilou tremendamente, chegando ao ponto de negar o próprio Cristo. Ela oscilou muito até que se estabelecesse firme, sólida, inabalável em seu coração. Pedro, portanto, é o retrato fiel de todos nós perante Cristo. O pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes disse em certa ocasião que o sangue de Pedro corre em nossas veias, que o coração de Pedro bate dentro do nosso peito. Tamanha é a nossa identificação com a personalidade e o comportamento desse apóstolo. Quem não está convencido disso e acha que não tem muito a ver com Pedro, que viveu há 2000 anos, o que ele pode ter em comum com a gente? Convido a analisar algumas peculiaridades da sua personalidade. Pedro era impulsivo, falava as coisas que vinham à sua cabeça sem raciocinar muito. Alguém aqui já fez isso? Eu faço bastante isso, né? Pedro reagia instintivamente, sem analisar as consequências das suas ações. Nós podemos ser muito controlados, mas quando a gente está lá no ônibus cheio, voltando do serviço, depois de 8, 9 horas de trabalho, está chovendo, a gente está molhado, a janela do ônibus está fechada para não entrar água e está abafado lá dentro, e alguém pisa no nosso pé, a gente reage instintivamente, bem naquele dedinho que tem a unha encravada. Difícil manter o equilíbrio, né, gente? Pedro, mesmo defendendo apaixonadamente Jesus, quando o calo dele apertou, ele chegou a negar Jesus, falou que não o conhecia. Nós conhecemos Jesus? Acho que bastante, né? Lemos o Evangelho, ouvimos palestras, mas na hora que a situação aperta, a gente não nega através de palavras Jesus, mas a gente nega através das nossas reações, do nosso comportamento. Quando nós deixamos o egoísmo sair lá do fundo do nosso coração, quando o orgulho nos domina, quando a vaidade faz com que nós nos sintamos superiores aos outros, nós estamos negando Jesus. Quando a tempestade o amedrontou, Pedro afundou nas águas, como nós veremos. Quando as tempestades da vida nos amedrontam, a nossa fé vacila. Pedro, então, agia exatamente como nós agimos. A nossa vida não é assim, enquanto está tudo bem, nós somos anjos de candura encarnados aqui na terra. Frequentamos o centro, recebemos o passe, estamos sempre felizes e de bem com o mundo. Sorrimos, somos pacientes, tomamos cuidado com as palavras que nós dirigimos a alguém quando vamos tratar de um assunto mais delicado. Enquanto está tudo bem, nós agimos assim. Mas de vez em quando, como eu falei no início da minha exposição, nós vivemos dias não tão bons. De repente, somos contrariados em nossas opiniões. Por algum motivo que foge ao nosso controle, passamos por enormes dificuldades financeiras. Alguém que a gente goste muito adoece, ou nós mesmos ficamos enfermos. Pode ser que uma pessoa muito querida desencarne. E então aquela personalidade simpática, tolerante, de bem com a vida, se torna agressiva, impaciente, revoltada, inconformada. A nossa fé vacila e nós bradamos aos céus: por quê? Por que, meu Deus, isso está acontecendo comigo? E quando nós desenvolvemos a nossa fé, essa fé raciocinada que nos permite compreender os mecanismos reencarnatórios,
Em vez de perguntarmos por que isso está acontecendo comigo, poderíamos perguntar por que isso não aconteceria comigo? Por acaso eu sou diferente dos outros seres humanos? Os outros podem sofrer e eu não? Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, quando nós desenvolvemos a nossa fé, nós acabamos nos questionando: que tipo de aprendizado eu posso tirar dessa situação? Afinal, se eu acredito em Deus e a minha fé raciocinada me diz que Ele está sempre cuidando de mim, nada do que vem ao meu encontro é para o meu mal. Tudo é em meu benefício. Portanto, se algo se faz presente na minha vida, é porque eu preciso daquilo para a minha evolução, para o meu crescimento espiritual. É a lei de causa e efeito fazendo-se sentir na minha existência. Pedro era um pescador humilde, morava em Cafarnaum, que ficava às margens do Mar da Galileia, seu local de trabalho. Pedro era casado, Pedro era filho de Jonas, irmão de André, todos pescadores, e independentemente da sua pouca cultura ou da sua classe social mais simples, independentemente até do seu jeito meio bruto de ser, Jesus o escolheu para ser um dos seus 12 apóstolos. Por quê? Porque Jesus enxerga no coração das pessoas. Jesus não enxerga essa fachada que é bonita só enquanto somos jovens, que é rica ou pobre, negra ou branca, sã ou doente. Jesus enxerga dentro do nosso coração, porque é o que está lá dentro que determina o que nós somos e não o que nós aparentamos exteriormente. Enxergando o coração de Pedro, Jesus identificou alguém com boas intenções, com vontade de conhecer a verdade, em busca da felicidade genuína e disposto a fazer sacrifícios para divulgar aquilo que é certo, aquilo que é bom. Dirigindo-se a ele e ao seu irmão André, na primeira vez em que se encontraram, Jesus falou assim: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homem. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Essa frase de Jesus está no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Eu fico bastante impressionado quando eu leio que Jesus os convidou para o seguirem e imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Para um pescador, o que significa deixar as redes? Deixar tudo o que estava fazendo, deixar o seu trabalho, deixar a sua vida de tantos anos daquele jeito e seguiram Jesus imediatamente. Imaginemos se isso acontecesse hoje conosco. Quem de nós teria coragem de largar tudo e seguir um estranho? Pedro, portanto, assim como todos os apóstolos, tem muito mérito por fazer tudo o que fez e merece todo o nosso respeito. Ele, junto com Tiago e João, formava um trio de ferro que acompanhava Jesus nos principais acontecimentos narrados no Evangelho. Foram eles, por exemplo, que entraram na casa de Jairo, que era o chefe da sinagoga, e se dirigiram à filha de Jairo, que era considerada morta pelos médicos, e Jesus a curou. Foram os três que estavam junto com Jesus. No episódio da cura da mulher hemorroísa, aquela que tinha um fluxo de sangue já há 12 anos, Jesus andando no meio daquela multidão, aliás, ele estava a caminho da casa de Jairo. De repente ele para e fala: alguém me tocou, eu senti uma virtude saindo de mim, porque a mulher toca apenas na barra do seu manto. E aí Pedro, até meio impaciente, meio mal-humorado, é quem fala assim para Jesus: mestre, a multidão te cerca, estão todos te apertando, como que você pergunta quem me tocou? Pedro estava junto com Tiago e João num acontecimento lindo, maravilhoso da transfiguração. Se deu lá no alto do Monte Tabor, e Moisés e Elias apareceram em espírito ao lado de Jesus e fizeram visíveis aos três apóstolos.
E então Pedro, sem entender nada do que estava acontecendo, fala uma coisa absurda, né? Ele diz assim: Mestre, ainda bem que nós estamos aqui. Podemos construir 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro estava atônito, assim como nós estaríamos se testemunhássemos algo tão maravilhoso como foi a transfiguração. Dentre todas as histórias que Pedro protagonizou ao lado de Jesus, na minha humilde opinião, a próxima é a que mais representa a oscilação de fé que todos nós temos. É a mais simbólica para falar dessa oscilação de fé. Mateus narra no capítulo 14 do seu evangelho que depois que Jesus realizou a primeira multiplicação dos pães, ele chama os apóstolos e diz: peguem um barco, atravessem o lago para outra margem, que depois eu encontrarei com vocês. Jesus queria alguns momentos a sós para orar, então ele pede para que os seus discípulos partam na sua frente. Vale lembrar que o lago em questão era tão grande que era chamado de mar, o Mar da Galileia. Para vocês terem ideia, eu moro na Casa Verde, um pouquinho para frente do Sambódromo. E aí, a partir da semana que vem, o Sambódromo já vai estar agitado lá com carnaval, né? Da minha casa até aqui, tem mais ou menos 12 quilômetros, tá? A minha mãe, que está aqui, mora na Praça da Árvore. Até a casa dela tem 16 quilômetros. Eu saio da Zona Norte, passo pelo Campo de Bagatelle, Avenida Tiradentes, 23 de Maio, Avenida Jabaquara e chego na casa da minha mãe lá na Praça da Árvore. 16 quilômetros. O lago de Tiberíades, Lago de Genezaré, o Mar da Galileia, tinha numa direção 21 quilômetros e na outra direção 13. Imaginem isso, aqui da Zona Norte até a Praça da Árvore, um mar de água, né? Era um mar aquilo, não podia ser chamado de lago. Demorava algumas horas para ser atravessado. Os apóstolos, então, obedecendo a Jesus, sobem no barco, vão remando, porque não tinha motor naquela época. A viagem estava correndo tudo bem, quando de repente, lá mais ou menos na metade do caminho, alta madrugada já, as águas ficam muito revoltas. O barco balança bastante, o vento sopra forte e todos ficam com muito medo. De repente, em meio àquele cenário assustador, eles avistam um vulto caminhando sobre as águas. Quanto mais esse vulto se aproxima, mais assustados eles ficam, e diz Mateus no seu evangelho que eles começam a gritar apavorados. Esse vulto era Jesus, que fala: tende confiança, sou eu, não temais. Pedro, muito ousado, responde: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu caminhe sobre as águas ao teu encontro. Pedro desafia Jesus. Qual que foi a resposta dele, do mestre? Ele se ofendeu com esse desafio de Pedro? Não, ele diz assim: vem. Vem. Pedro, então, incentivado por aquele chamado de Jesus, se apoia na beira do barco, coloca os seus pés naquela água fria, era de madrugada, e se no deserto é muito quente de dia, de noite é muito frio. A região de Cafarnaum ficava no meio do deserto. Pedro começa a caminhar sobre as águas. Aquela fé robusta, aquela fé firme, convicta de que ele atenderia ao chamado de Jesus. Contudo, o vento começa a bater no rosto de Pedro. As ondas começam a castigar as suas pernas. Ele fica com medo e a sua fé vacila. Então ele afunda no mar. Desesperado, se debatendo para não se afogar, ele clama: Senhor, salva-me. Jesus, então, lhe estende a mão e pergunta: homem de pouca fé, por que duvidaste?
Jesus puxa Pedro de dentro das águas, entra com ele no barco. O mar deixa de ser agitado, a serenidade volta a tomar conta daquela madrugada e eles continuam viagem como se nada tivesse acontecido. Essa história é cheia de camadas, cheia de nuances, repleta de ensinamentos. Os apóstolos esperavam uma viagem tranquila, mas foram surpreendidos pelo mau tempo. Igualzinho a nossa vida aqui na Terra. Nós não vivemos numa colônia de férias. Nós queremos e gostamos da tranquilidade, mas, sem aviso prévio, as tempestades chegam. E eu repito, todas elas chegam sempre em nosso benefício. Só que nós não compreendemos ainda. Nesses momentos, o nosso estado íntimo pode ser o mais variado possível. Os reveses da vida podem nos encontrar fortalecidos na fé, mas em outras ocasiões podem nos encontrar bastante fragilizados. Quando nós estamos fragilizados, tudo parece fugir ao nosso controle. Nós passamos a enxergar fantasmas se aproximando de nós. E se nós não fazemos como os apóstolos gritando apavorados, nós gritamos aqui dentro. Um grito sufocado, que fica preso dentro do peito e a gente sente aquela aflição, aquela ansiedade. Os apóstolos estavam apavorados pensando que iam naufragar, mas Jesus chegou na hora certa, nem antes e nem depois. Ele chegou caminhando serenamente sobre as águas, simbolizando que Jesus é maior do que qualquer problema que porventura venha ao nosso encontro. Jesus caminha sobre as situações difíceis, porque ele tem domínio sobre tudo. Antes de fazer qualquer outra coisa, Jesus acalmou os seus companheiros, falando aquela frase que estava ali: não temam, sou eu. Fiquem tranquilos, eu vim cuidar de você, confiem em mim. Quando Jesus promovia alguma cura, ele dispensava a pessoa dizendo assim: a tua fé te curou. Ele não pegava para si o mérito daquela cura. Jesus se aproxima de nós dizendo: confie em mim, não tema, eu estou aqui. E depois que a situação é resolvida, ele não assume o mérito. Ele diz: a tua fé te salvou. Mesmo assim, nós duvidamos. Mesmo assim, Pedro duvidou naquela hora. Se é mesmo o Senhor, pede que eu caminhe sobre as águas. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. Nós enfrentamos problemas dificílimos e Jesus aparece como? Pessoalmente? Ele se faz visível para nós? Quem dera, né? Jesus surge na nossa vida através dos outros. Nosso querido Chico Xavier dizia que Cristo não vem pessoalmente nos atender. Ele se utiliza das pessoas encarnadas aqui na Terra para uns se ajudarem aos outros. Então é aquele conselho, é aquela dificuldade que me impede de ir em determinado lugar. Às vezes é até aquela doença que me segura em casa para eu refletir um pouco sobre como eu estou na vida. Mas nós não entendemos. Os problemas surgem, tomam conta da nossa mente, a aflição cresce dentro do peito e, de repente, quando Jesus se faz presente, através de uma frase que eu leio, de uma música que eu ouço, de um conselho que um amigo me dá, ou, como eu falei, de um obstáculo que me impede de sair de casa para que eu não sofra algum mal na rua, eu duvido. Eu vacilo na minha fé. E aí eu xingo. Perdi o avião. Até eu saber depois que o avião caiu. Aí eu falo, graças a Deus, né? Nós duvidamos de Jesus. Mas ele não se incomoda com essa nossa falta de compreensão, com esse nosso comportamento infantil. Ele nos anima, nos incentiva a seguir em frente e diz: venha, venha ao meu encontro. Então, preenchidos com aquela injeção de ânimo, começamos a caminhar sobre as águas. Mas o vento bate no rosto, a onda molha a perna e nós nos afundamos no oceano de problemas que às vezes nós criamos dentro da nossa cabeça. Nessa hora,
A boa notícia é que Jesus não nos abandona. Jesus estende a mão e nos salva. No Sermão do Monte, Jesus disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E então encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A vida de Pedro prossegue. E apesar das suas muitas limitações humanas, Jesus acredita no seu potencial. Tanto acredita que o nome de Pedro não era Pedro. Pedro se chamava Simão. Mas Jesus, confiante na força que se desenvolveria dentro do seu coração, a mesma força que existe no nosso coração, no meu e no de vocês, que se desenvolve com as experiências da nossa vida, Jesus, confiante nessa força, diz certa vez para Simão: Simão, filho de Jonas, tu és Cefas, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Cefas é uma palavra grega que significa pedra. Jesus faz um trocadilho, então. Você é pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, já prevendo a liderança que Pedro teria sobre os cristãos. O aramaico, que era a língua falada no dia a dia por Jesus e pelos apóstolos, tem também uma palavra parecida com Cefas para designar pedra. É Quefra. Então, os apóstolos chamavam Jesus de Quefas, perdão, não é Quefra, é Quefas. Jesus chamava Pedro, os apóstolos chamavam Pedro de Quefas. Na tradução para a língua latina, por semelhança pedra, virou Pedro. Então, na verdade, Pedro é Quefas em aramaico e Cefas em grego. O interessante disso tudo é que nós também podemos ser elementos de construção do reino de Jesus, aonde nós estivermos. Nós podemos ser pedras na construção desse reino. Dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na rua, onde nós estivermos. Basta nós seguirmos o conselho máximo dado por Jesus, conhecido como a lei áurea do cristianismo. Faça aos outros aquilo que você gostaria que lhe fizessem. É difícil fazer isso, gente? É um pouco, porque nós ainda somos apegados a coisas que não deveríamos ser. Mas, quando praticarmos a lei áurea do cristianismo, a felicidade reinará na terra, porque as diferenças diminuirão. Aquele que tem fome será alimentado, aquele que tem sede será dessedentado, quem passa frio será agasalhado. Seremos agentes de Deus, trabalhando em benefícios dos nossos próximos e de nós mesmos. Se a gente acha difícil cumprir esse conselho de Jesus, eu vou contar uma historinha para vocês. Se alguém viu uma palestra que eu fiz terça-feira, me perdoe que eu contei essa história na terça-feira. Eu vou contar de novo porque ela é boa. Leon Tolstói, ou Liev Tolstói, escritor russo que viveu no final dos anos 1800, começo de 1900. É conhecido por seus livros Guerra e Paz, Ana Karenina, mas além dessas obras fantásticas da literatura russa, Leon Tolstói foi um fervoroso cristão e escreveu muitos contos com temática cristã, com temática moral. Continua escrevendo desencarnado através da psicografia, mas esse conto específico ele escreveu enquanto ainda estava entre nós. Conta Leon Tolstói que um sapateiro chamado Martin vivia num vilarejo russo e num dia de inverno muito rigoroso ele estava trabalhando na sua oficina, que ficava no porão da sua casa, e o Martin conseguia enxergar a rua através de uma janelinha que tinha no topo da parede. Só que como era o porão, essa janelinha permitia que o Martin enxergasse as pessoas caminhando na rua. E ele reconhecia quem passava, porque como o vilarejo era pequeno, ele já tinha feito sapato para todo mundo lá, ou tinha consertado o sapato de muita gente. O dia se passa, o Martin fica cansado, se prepara para se recolher e ele tinha o bom hábito de ler o Evangelho.
acende a sua lamparina, porque naquela época não existia luz elétrica, começa a ler o Evangelho e lê um trecho em que estava escrito que Jesus havia ido jantar na casa de alguém. O Tolstói não diz qual que é esse trecho do Evangelho. Eu acho que é quando Jesus vai na casa de Zaqueu, né? Porque ele diz, desce logo da árvore, vai lá preparar o jantar que eu vou lá na sua casa. Enfim, Martin lê aquele trecho do Evangelho, adormece, e no meio da noite ele acorda com uma voz chamando, Martin, Martin, se prepare, pois amanhã virei à tua casa. Ele adormece de novo, e no dia seguinte, quando ele acorda, ele pensa, o que foi aquilo, um sonho? Será que Jesus me avisou que vem me visitar? Desce para sua oficina, começa a trabalhar, e ele percebe naquela janelinha no topo da parede que um par de sapatos que ele havia feito para um senhor de muita idade ia e voltava na calçada, ia e voltava, ia e voltava. Ele fica curioso para saber por que aquele movimento todo, vai para a porta, sai na rua e vê que aquele senhor estava com uma pá tirando a neve da calçada para as pessoas não escorregarem, havia nevado muito à noite. O Martin chama o senhor para dentro, vem tomar um chá comigo, descansa um pouco. Conversam ali durante uma meia hora. Na hora que aquele senhor vai embora, ele fala assim, Martin, se você não tivesse me convidado para esse chá, talvez eu não conseguisse terminar o meu trabalho de tirar a neve, porque eu já estava ficando muito cansado. Já estava com frio, o chá me aqueceu, me revigorou o ânimo e agora eu vou continuar meu serviço. Deus te abençoe. Vai embora. Martin vai de novo para a sapataria, continua trabalhando. Aí ele vê um par de sapatos vermelhos que ele nunca tinha visto. Fica curioso para saber quem é aquela pessoa, porque ele conhecia todo mundo do vilarejo, vai novamente na rua e vê uma camponesa passando com um bebezinho no colo, os dois sem agasalho nenhum. Martin se condói daquela situação, chama-os para dentro de casa e fala, pega esse meu cobertor, se enrole com ele, se aqueça enquanto eu faço uma sopa quentinha para você. Aquela mãe, enrolada no cobertor, com o bebê sorrindo no seu colo, adormece, fica algumas horas ali na casa de Martin. Quando a sopa está pronta, ela toma aquele caldo reconfortante e depois vai embora dizendo, muito obrigado, Martin. Se não fosse o seu cobertor e a sua sopa, talvez eu e meu filho morrêssemos de frio. Martin continua trabalhando, passa mais um pouquinho de tempo. Ele vê os sapatos de uma vendedora de maçãs e ouve um alarido na rua. Sai de novo para ver o que estava acontecendo e aquela vendedora estava discutindo com uma criança. E o Martin pergunta o que aconteceu. Ele pegou uma maçã, não quer pagar, é o meu ganha-pão. E o Martin, calma, é só uma criança. Criança, você deve pagar, ela se sustenta com isso. Resolve aquela briga e a vendedora de maçãs lhe diz, Martin, obrigado, eu ia acabar perdendo a cabeça e podia agredir essa criança. E a criança lhe diz, Martin, obrigado, eu não sabia que eu tinha que pagar a maçã, pensei que podia pegar. O dia acaba, Martin pensa assim, Jesus não veio me visitar, eu acho que foi um sonho que eu tive. Ele vai de novo acender a sua lamparina, abre o Evangelho para ler, só que ele estava muito cansado, ele adormeceu sem ler o Evangelho, em cima da mesa. Adormeceu, dali a alguns segundos ele vê um clarão, é acordado por aquele clarão, e ele enxerga no meio do clarão o Senhor da pá de neve, dizendo, Deus te abençoe, Martin. Ele não entende direito o que está acontecendo, vê outro clarão, é a camponesa com o filho. Deus lhe abençoe, Martin. E aí outro clarão, é a vendedora de maçãs e a criança. Deus lhe abençoe, Martin. Ele desperta então, percebe que estava dormindo em cima da mesa, e quando ele olha para o Evangelho estava aberto naquela passagem que diz assim, Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, doente, nu ou preso, e te assistimos? E o Senhor responde, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, ao menor dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizeram. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos de receber é o segredo para desenvolvermos a nossa fé e vivermos em felicidade aqui na terra. Os 3 anos do ministério de Jesus passaram rápido e nós chegamos então à última ceia. Depois de cumprir todo o ritual da Páscoa judaica, Jesus se dirige aos seus apóstolos dizendo, essa noite eu serei para todos vocês ocasião de escândalo.
Pedro, que era 8 ou 80, impulsivo, falando sem pensar, responde: Senhor, ainda que sejas motivo de escândalo para os outros, eu nunca me escandalizaria. Eu iria preso por ti, eu morreria por ti. E Jesus olha para ele carinhosamente e fala assim: Pedro, Pedro, essa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Na sequência acontece tudo o que a gente conhece. Jesus foi preso, os apóstolos o abandonaram, Pedro, que também fugiu, fica observando de longe. Conforme as horas passam, Pedro se aproxima do sinédrio, que era onde Jesus estava, e uma serva olha para ele e fala assim: Você estava com Jesus. Prontamente, Pedro recua e responde: Não sei do que você está falando. Para evitar ser reconhecido, Pedro sai por uma porta, se aproxima de uma outra mulher que o encara fixamente e diz para as pessoas que estavam ao redor: Este também estava com Jesus. A resposta de Pedro: Não sei do que você está falando, não conheço esse homem. Pouco depois, Pedro se afasta um pouco, vai para o pátio do sinédrio, se acerca de uma fogueira, porque a noite estava muito fria, e fica ali com alguns homens em torno daquela fogueira se aquecendo. Eles começam a conversar, e um daqueles judeus que estavam ali, percebendo o sotaque galileu de Pedro, fala: Com certeza você é um deles, porque até o teu modo de falar é igual. Pedro, diz o Evangelho, começou a gritar impropérios. Olha só, gente, Pedro falou palavrões e disse: Eu juro que não conheço esse homem. No instante seguinte, o galo canta, Pedro se lembra do que Jesus havia falado, olha em direção ao sinédrio e lá de longe, Cristo está o observando com um semblante triste, porque aquilo que ele previra aconteceu. Os evangelhos nos contam que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Nesse momento, talvez, alguma chavinha mudou aqui dentro do coração de Pedro e ele se tornou dali para frente um defensor ferrenho de Jesus. A sua fé não vacilou mais. Jesus foi crucificado e no terceiro dia apareceu em corpo espiritual para os seus apóstolos. E alguns dias mais para frente, quando Pedro estava pescando, junto com alguns companheiros, Jesus aparece na praia, eles desembarcam, vão ao encontro de Jesus, e Jesus, então, se aproximando de Pedro, diz o seguinte: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Se nós lermos em alguma tradução do Evangelho, vai estar escrito Simão Bar Jonas, tu me amas? Bar é um prefixo que significa filho de. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vá e apacenta minhas ovelhas. Apacentar é um verbo que significa cuidar, alimentar, guiar, dirigir. Jesus estava fazendo um convite para que Pedro liderasse a igreja nascente do cristianismo. Quando a gente fala em igreja, não é um local, é uma instituição, né? Para liderar os cristãos. Jesus pergunta isso uma vez. Passam-se alguns minutos, ele de novo olha para Pedro e fala: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Alguns momentos mais passa-se, Jesus diz: Então vai e apacenta minhas ovelhas. Eles ficam ali em torno de uma fogueira que Jesus havia acendido. E pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas? O Pedro se entristece nessa hora, porque era a terceira vez que Jesus estava perguntando. Será que ele não acreditava nele? E aí ele responde assim: Senhor, tu conheces tudo, tu sabes que eu te amo. Então vá e apacenta minhas ovelhas. Jesus perguntou 3 vezes para Pedro para compensar as 3
negativas, a tripla negação que Pedro tinha feito naquela noite fatídica. Para quê? Para que Jesus ficasse bem? Não, para que Pedro se sentisse quite consigo mesmo. Ele negou 3 vezes Jesus e depois ele respondeu 3 vezes que amava Jesus. O fato é que Pedro tornou-se um líder, fundou a Casa do Caminho junto com Tiago e João, atendeu material e espiritualmente milhares de pessoas. Junto com Paulo, foi responsável pela divulgação do Espiritismo pelo mundo e pela feição do Espiritismo, olha só, do cristianismo pelo mundo e pela feição que o cristianismo tem hoje. A sua fé amadureceu e se consolidou na alegria e no sofrimento, na aventura e na dor. Pedro se transformou pelo amor de Jesus, e essa transformação que Pedro promoveu em Jesus, ele pode promover em cada um de nós. É só nós aceitarmos o convite de Jesus. É só nós atendermos ao convite de Jesus quando ele diz, vem. E se nós por acaso vacilarmos na fé como Pedro vacilou e afundarmos nas nossas preocupações, não precisamos nos preocupar, porque Jesus estenderá a mão e nos salvará. Nos resgatará, às vezes, de nós mesmos. Afinal de contas, a vida vale a pena ser vivida em todas as situações. Para encerrar minha palestra, eu quero dizer que a vida vale a pena ser vivida, mencionando uma música, O Que É, que foi bastante conhecida na voz de Gonzaguinha. Ele pergunta na música, o que é a vida? É a batida de um coração, é uma doce ilusão? É maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. E a pergunta roda e a cabeça agita. E eu fico com a pureza da resposta das crianças. O que é a vida? É bonita, é bonita, é bonita. Muito obrigado pela atenção de vocês.